Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá! Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Eu sou Lilian Busato. E eu sou Fábio de Lima. Juntos vamos até o 12h45 com muitas informações para você. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muitas entrevistas e informações, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Vamos dar agora uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista a reunião da CPI, violência sexual contra estudantes de ensino superior, com a finalidade de apreciar a pauta com 2 itens e proceder às oitivas da magnífica reitora, professora doutora Maria Amália Abid Andere e do senhor ouvidor professor Dr. Tiago Pacheco Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Às 2h30 da tarde, 79ª sessão ordinária expediente. Às 4h30 da tarde, 79ª sessão ordinária. Ordem do dia. Bom dia, Fábio. Hoje aqui estamos de redação nova, né, Fábio? Bom dia, Lília. Sim, redação nova, tudo novo aqui, um novo cenário, né? Com certeza. Novos equipamentos. Com certeza. Hoje teremos muitas entrevistas para você. Deputados falando novamente do projeto que foi aprovado semana passada, o 529 de 2020, de autoria do governador João Dória. Não percam. Vamos lá agora, informações. Estudo feito pela University College London mostrou que 4 em cada 5 pessoas que sofreram perda de olfato ou de paladar testaram positivo para o novo coronavírus e 40% dos casos não tiveram nem tosse nem febre. O resultado da pesquisa, publicado na revista científica PLOS Medicine, e destaca a perda olfativa como sintoma-chave da doença causada pelo novo coronavírus. A causa para que a pessoa tenha essa perda olfativa ainda é desconhecida. Raquel Bettmer, cientista responsável pelo estudo, disse que o reconhecimento público dos sintomas da Covid-19, junto com o rápido autoisolamento e o teste RT-PCR, é vital para limitar a propagação da doença. E também que a perda repentina de olfato não tem tido a relevância que deveria ter. Jornal da Rede Alesp. E agora nós estamos começando aí com um giro de repórteres, colegas nossos aqui da redação. E vamos falar agora com a Melissa Araújo. Bom dia, Melissa, tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Bom dia, Melissa. Parabéns aí pela nova redação, pela casa nova. Parabéns a todos nós. E que seja muito bacana. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de informação sobre alguns projetos importantes que estão tramitando na casa. Um deles é o do orçamento do Estado. Essa peça orçamentária chegou aqui na Assembleia Legislativa, sem votar o orçamento, os deputados não podem encerrar o ano legislativo. Sendo assim, tem uma importância muito grande para que a gente debata tudo que está no projeto da peça orçamentária. O projeto traz, são 7 bilhões a mais com relação ao ano passado. O ano passado o orçamento foi de 239 bilhões, esse ano a previsão é de 246 bilhões, lembrando que essa é uma previsão, ou seja, isso depende da arrecadação que o Estado vai ter ao longo desses dos próximos meses. Então, é preciso observar, né, todas as questões, porque esse dinheiro arrecadado é distribuído pelas áreas do Estado. Então, esse projeto da peça orçamentária, ele mostra
passo a passo onde o governo pretende investir cada centavo, entendeu? Então, é importantíssimo a gente ter essa informação. Mas chegou um outro projeto aqui na Assembleia que é muito, muito importante também. Não sei se vocês acompanharam aí, mas algumas mães de filhos com atrofia muscular espinhal fizeram um apelo ao governador João Dória para que ele isentasse do ICMS o medicamento Zolgensma, que é o medicamento mais caro do mundo. Esse medicamento trata o AME, né, atrofia muscular espinhal, e as crianças, ele custa 10 milhões de reais, então imagine o ICMS sobre esse produto, quer dizer, sobre esse remédio, para eles obterem esse medicamento foi por meio de doação. Nesse caso, a Anvisa liberou o recurso e a fabricação do remédio aqui no Brasil, só que tinha o problema do ICMS. Então, o governador assinou um decreto para isentar o ICMS e encaminhou aqui para a Assembleia Legislativa um projeto que garante que esse medicamento e mais o medicamento Spirasa serão isentos de ICMS para todo mundo que precisar. A gente não são muitos pacientes que precisam desse remédio, mas quando precisa é um valor muito alto. Então, esse medicamento esse projeto também está tramitando aqui na Assembleia Legislativa em regime de urgência. Então, nas próximas semanas, a gente vai ter aí alguma novidade sobre esse assunto. É importante, a gente, voltando aqui um pouco ao orçamento, lembrar que esse ano foi um ano que não tivemos... esse ano foi o ano que a gente teve a questão da pandemia, então tudo impactou aí no estado. A gente teve uma queda significativa aí da arrecadação prevista para o estado de São Paulo. Como eu falei antes, era previsto 239 bilhões de arrecadação, de acordo com o governo, não chegou esse valor neste ano. Então, até para fechar as contas, eles apresentaram aquele projeto 529 de 2020, que a gente ainda está repercutindo, porque é um projeto muito importante, e para o ano que vem temos um outro cenário. Lembrando que os deputados ainda vão poder incluir emendas nesse projeto, né? Então, e essas emendas elas vão destinar recursos. Então, pensem, a arrecadação caiu para todo mundo, para os estados e para os municípios. Pensem quanto vai ser importante essa distribuição das emendas. Então, com certeza, os deputados vão ter que fazer um malabarismo aí para tentar ajudar os municípios com recursos, né? Porque realmente vai ser muito importante, muito necessário para municípios, principalmente os menores. Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou com um pouco de delay com vocês, então o meu retorno está um pouco demorado com vocês. Não, Melissa, realmente daqui para frente os deputados têm que ter essa preocupação com os municípios, afinal o estado inteiro, o país inteiro está em crise e com os municípios não vai ser diferente. Então, realmente, como você falou, essas emendas são fundamentais. E lembrando também, por causa da aprovação do projeto, né, Melissa, segundo o governo, conseguiu essa aprovação e o ano que vem não terão problema nas contas públicas, é isso? Uhum, exatamente, mas assim, a princípio não, mas lembrando o que eu falei anteriormente, depende da arrecadação. Então, por exemplo, se houver algum outro problema, a gente espera que não tenha e que a vacina saia logo, porque isso vai influenciar. Se a vacina demora de sair, a arrecadação também demora de acontecer no mesmo nível que eles pensaram anteriormente. Então, tudo a gente precisa olhar com muito cuidado, né, para que para que o Estado consiga honrar todos os compromissos. Então, essa peça orçamentária
tem uma importância muito grande. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 1.000 páginas de dados assim bem detalhados aí de cada área para saber onde vai ser destinado o recurso. A princípio, algumas áreas já vieram com corte de investimento. Por exemplo, a saúde tem um corte de 802 milhões. Então, a segurança pública também tem um corte. Então, assim, eles já trazem um número um pouquinho mais enxuto, também pensando se houver algum problema aí nesse meio do caminho, se a vacina demorar um pouco mais do que está previsto, para que consiga honrar todas as contas. Tá certo, Melissa, muito obrigada aí. Não sei se você vai voltar hoje ainda, né, com mais informações aqui da casa, mas obrigada pelas informações agora obtidas. Se der tempo, eu volto sim. Um bom jornal para vocês. Obrigada, bom dia, Obrigado, Melissa. bom dia. Bom dia. Fábio, agora começa uma outra luta, né? A aprovação do orçamento para 2021. Vamos lá que vamos acompanhando, né? Vamos a mais informações e notícias para você. O Ambulatório de Especialidades Médicas, o AME, da cidade de Campinas, Imirití Paulista, iniciou agora no mês de outubro o atendimento ambulatorial à população. A ideia inicial é de realizar 2.300 consultas nesse mês nas seguintes especialidades: dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e urologia. Isso mesmo, Lilian. Além disso, ainda em outubro, serão ofertados 600 exames de nasofibroscopia e ultrassonografia. O espaço terá capacidade de realizar mensalmente 7.000 consultas, 1.000 exames e 300 cirurgias de menor complexidade. Neste modelo, o agendamento de cada paciente deve ser feito pelo município de residência, por meio do sistema CROSS, que é o Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde na modalidade ambulatorial. Os atendimentos aconteceram gradualmente, com agendamentos programados e em conformidade aos protocolos de segurança e prevenção da Covid-19. Agora o jornal vai com a nossa primeira entrevista, né? O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Vinícius Sturglis, que ele é diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. E ele vai nos falar sobre o ciclo de palestras ILP, mais a parceria com a FAPESP, o que é o próximo evento, e a palestra Depressão, Saúde Mental e Pandemia. Bom dia, Vinícius. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Vinícius. Para começar esse nosso bate-papo, você pode nos contar um pouco, Vinícius, o que é o Instituto Legislativo Paulista e qual a sua função? O ILP, o Instituto Legislativo Paulista, ele é o Instituto de Políticas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também é sua escola do Parlamento. Ele tem como funções primordiais ser mais uma das pontes do Legislativo com a sociedade paulista, e a gente atua, então, nessa função educacional. A gente atende tanto o público interno, fazendo formações, fazendo cursos, palestras, como também o público externo, oferecendo também de forma gratuita para a população uma série de formações e capacitações. Vinícius, agora hoje a gente vai começar, né? O próximo evento do ILP vai ser a palestra de depressão, saúde mental e pandemia. De onde que surgiu essa ideia de fazer o ciclo de palestras voltada para a saúde mental? Bom, a gente trabalha com o ciclo ILP FAPESP sempre um tema por mês, onde a gente faz um evento de divulgação científica voltado não só para a comunidade científica, mas também todos aqueles que têm interesse em temas que são aí, a gente faz uma curadoria de temas, que são temas que em geral são mais relevantes, estão candentes na sociedade. A gente optou por falar durante o mês de outubro sobre saúde mental e pandemia. A gente tem, pelo menos, notícias voltadas ao tema, colocando, enfim, como reflexos da pandemia, possíveis aspectos relacionados com a saúde mental. A gente teve um estudo de Oxford, né, realizado esse ano, com mais de 62 mil casos, e desses 62 mil casos, esse estudo disse que parcela dos pacientes acabou manifestando, seja ansiedade, depressão, insônia,
e ainda de uma maneira mais rara, aspectos de demência. Também teve um estudo realizado na Itália, num hospital que atendeu pacientes de Covid, lá o San Raffaele, em Milão, que apontou que pelo menos 55% dos casos dos 402 pacientes que foram monitorados acabaram desenvolvendo algum transtorno psiquiátrico. Então, a gente achou importante, enfim, observar esse aspecto. Eu sei que também foi um tema que acabou sendo disputa dentro do cenário nacional, entre alguns veículos de mídia e também governo federal, mas para a gente é importante debater esses aspectos para a qualidade de vida das pessoas, entender também o que tem sido pesquisado, como é que a gente pode combater esses aspectos, enfim, tentar trazer aspectos positivos para pensar como sair dessa situação. Eu estava olhando aqui, Vinícius, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a causa, né, a maior causa de incapacitação e invalidez hoje no mundo, né? E com a pandemia, com certeza, ela deve ter pegado um maior norte. É uma palestra bem interessante. E como é que as pessoas que querem participar, quem que procura, o que faz, tem algum site para elas poderem estar entrando em contato com vocês? Bom, quem tem interesse em assistir os nossos eventos, eles podem entrar no site do ILP, que é o www.al.sp.gov.br/ILP. Lá tem na aba tem cursos e eventos, é só procurar o curso de interesse, fazer sua inscrição. A inscrição é gratuita, a participação no evento também é gratuita. A gente pode fornecer certificado dependendo do evento, enfim, é importante sempre dizer que isso é um serviço para a comunidade, para a gente poder debater ciência, debater inovação, e é muito importante que as pessoas, enfim, podem assistir tranquilamente através do YouTube, das suas casas, enfim, é um serviço para a população. Ô Vinícius, aqui a TV Alesp, ela acaba sendo uma TV que acompanha o dia a dia do Legislativo Paulista e também uma TV que presta serviços à população. Então, muita gente nesse momento está em casa assistindo a gente, e você comentou aqui no início do nosso bate-papo que o ILP ele tem como proposta a formação e a capacitação também para um público externo. Então, para a pessoa que está em casa nesse momento assistindo a gente, fala um pouco mais o que ela pode vir fazer aqui na Assembleia Legislativa, que tipo de formação, de capacitação que ela pode ter, de que forma ela pode entender melhor o funcionamento aqui do Legislativo por meio do ILP? O ILP começou a desenvolver atividades não presenciais, antes era exclusivamente presencial, mas a gente hoje tem uma restrição de acesso ao ambiente da Assembleia, inclusive pela pandemia. Então, o público externo ainda não pode comparecer, por exemplo, ao ILP para assistir palestra, a gente não está fazendo nada presencial, mas a gente desenvolveu uma programação especial online para todo mundo, né? Então, basta só que a pessoa se inscreva para assistir o evento, quem quiser acompanhar ao vivo, mas a gente também grava os nossos eventos e coloca na página do YouTube. Então, para ter uma ideia do que a gente tem hoje, por exemplo, daqui a pouco, às 11 horas, nós vamos estar juntos num ciclo que fala sobre eleições 2020. Tudo aquilo que pode ou não pode nas eleições, voltados aí para candidatos, operadores, sociedade civil em geral, imprensa. Então, a gente vai discutir aquilo que pode ou não pode segundo as regras eleitorais, hoje às 11 horas, logo mais. Na sequência, no final do dia, lá pelas 17 horas, nós temos o último evento do nosso ciclo de conferências, que fala sobre eleições e clássicos da filosofia. É o 8º evento que a gente faz, trazendo aí pensadores da filosofia para discutir de que maneira esses pensadores colocam seus pensamentos, ideias sobre as eleições, né? Trazendo uma reflexão mais aprofundada, aberto aí a todas as pessoas, às 17 horas. Na segunda-feira, como vocês comentaram, a gente comentou aqui, a gente tem o ciclo LP-FAPESP, às 15 horas, falando sobre a pandemia e saúde mental, depressão especialmente. E durante a semana que vem, a gente ainda tem 2 grandes ciclos. Um ciclo de conferências chamado Políticas Públicas e Leitura. Então, a gente vai ter um evento por dia, de segunda a sexta-feira, falando sobre aspectos relacionados à leitura. Então, segunda-feira, Lei das Bibliotecas Escolares. Na terça-feira, sobre crise e leitura no Brasil. Na quarta, Políticas de Informação e Cultura. Na quinta, Leitura e Direitos Humanos. Na sexta, Andragogia, que é Educação de Adultos, e Leitura de Mundo. Os eventos começando às 17 horas, né? Enfim, e a gente
também inicia um último ciclo que a gente coloca para fechar o mês, e esse ciclo também tem mais encontros, que é sobre a formação do Brasil, leituras do Brasil. Vou falar sobre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Celso Furtado. Enfim, a gente tem um hall de informações até o final do mês, um hall de cursos disponível para a população de maneira gratuita. Basta acessar o site do ILP, nos acompanhar e, obviamente, se inscrever naquilo que tem interesse. Vinícius Churgeles, diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Fábio. Bom dia, Lilian, e também para todos que nos assistem na Rede Alesp. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Vinícius. Um bom trabalho. E a LP é muito interessante. Muitas pessoas não sabem, né, que existe aqui cursos e palestras para você que está aí nos assistindo de graça. E hoje também estamos em maneira virtual. O LP fornecendo informações e assuntos de utilidade pública e de prestação de serviço para a comunidade. Lília, é bom enfatizar isso, né? Tudo gratuito, muita coisa, nesse momento, tudo pela internet, ou seja, você não precisa sair de casa. Então você entende um pouco mais o funcionamento do legislativo, você entende sobre política, quer dizer, falou aí que vai debater até Darcy Ribeiro, quer dizer, é muito conhecimento sem você precisar sair de casa, sem você precisar gastar, é só acompanhar aí o ILP. Com certeza, Fábio. Vamos a mais informações. O Estado de São Paulo realiza eventos de conscientização sobre o síndrome pós-pólio. Até o próximo dia 24 de outubro, serão organizadas reuniões e palestras para divulgar informações sobre esse distúrbio neurológico. As atividades fazem parte da Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Pólio, criada pela Assembleia Legislativa no mês de setembro. Todas as ações poderão ser feitas por profissionais de saúde em instituições ligadas à enfermidade e devem ter como objetivo dar visibilidade à doença. Os eventos também são destinados a conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se vacinar e promover a humanização dos atendimentos nos serviços médicos. Para o deputado Adalberto Freitas, do PSL, que é autor da proposta de criação da campanha, o tratamento adequado pode contribuir para a melhora na qualidade de vida das pessoas. Há necessidade de ampliar a divulgação da doença, que sempre foi um pouco conhecida. É de extrema importância ampliar a divulgação da doença, porque o vírus da poliomielite causa uma desordem neurológica enorme. A síndrome pós-pólio é uma desordem no sistema nervoso que se apresenta por meio de dores nos músculos e nas articulações, o que resulta na diminuição da capacidade funcional. Atualmente, não existe um tratamento específico para a doença. No entanto, a prática de exercícios físicos regulares e o acompanhamento nutricional podem aliviar os sintomas. O uso de medicamentos também pode ajudá-la a melhorar o bem-estar dos portadores. Bem, e o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, destinou uma verba de R$150 mil para o município de Olambra, cidade de 15 mil habitantes e conhecida como a capital das flores por seu volume na produção de flores e plantas ornamentais. Isso mesmo, Lilian. Essa verba será destinada para a aquisição de uma nova van para a área de saúde do município, já que o parlamentar conhece as dificuldades que os pacientes enfrentam diariamente para serem transportados para hospitais e clínicas da região. Fábio, você viu que essa semana no Congresso Nacional o presidente, também, foi no Congresso aprovado uma nova lei que mudou algumas coisas na lei de trânsito, inclusive o número de pontos. E por causa disso, hoje nós vamos trazer aqui um especialista para falar sobre isso. Teve várias mudanças na lei de trânsito, mudanças benéficas, também, como mudanças que exigem mais disciplina em alguns itens, Fábio? Isso é muito legal, Lilian? Porque as leis de trânsito envolvem a todos, envolvem as pessoas que dirigem, envolvem os pedestres. Então, qualquer tipo de mudança, nós estamos falando de uma mudança que traz consequências para a sociedade. Então, quanto mais a gente puder conversar a respeito do assunto, entender o que exatamente está mudando, o que isso vai afetar a população, melhor, para todos. Isso, já aguardem aí que a gente vai falar com um especialista de lei dos trânsitos que vai falar as mudanças que teve agora na lei. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho de informações e notícias para você.
Em cerimônia que contou com a presença do reitor da Universidade Paulista, Sandro Roberto Valentini, foi descerrada na última quinta-feira, dia 15, a placa de inauguração da nova sede da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, que é a Fundonesp. O imóvel no 23º andar de um prédio comercial na rua Líbero do Badaró, na região central aqui da capital paulista, já é a nova casa da Fundação desde o dia 1º de julho. Mas a solenidade foi adiada em razão da pandemia de Covid-19. E respeito às normas de distanciamento social recomendadas neste período, o evento contou com um número reduzido de pessoas que seguiram os protocolos já adotados no novo prédio por todos os funcionários, que inclui também o uso de máscaras e higienização das mãos. A sede da Fundonesp tem 803 metros quadrados e está localizada na rua Líbero do Badaró, 377, no 23º andar, conjunto 2310, conjunto 2310, né? Na região central aqui da capital paulista. E nesta quinta-feira estão liberados os novos saques de transferência do auxílio emergencial de R$ 600 para os aniversariantes do mês de novembro que não têm direito à Bolsa Família. Esse valor já tinha sido depositado na poupança digital no dia 28 de setembro. Nesses casos, os aniversariantes de janeiro a novembro estão autorizados a sacar até 2 parcelas nas agências da Caixa Econômica, nas lotéricas ou nos locais correspondentes, Caixa Aqui. Esse dinheiro tinha sido depositado na poupança digital, mas só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. E hoje também vai ser liberada a segunda parcela do auxílio residual de R$ 300 para os inscritos na Bolsa Família que tem um número de identificação social com o final 4. Para esses casos, todos os benefícios serão liberados até o dia 30 de outubro. Vale lembrar, Lilian, que não é possível acumular os valores do auxílio do Bolsa Família. Será apenas o de maior valor. Nesses casos, serão pagos até 6 parcelas, com depósitos até 29 de dezembro e saques até o dia 27 de janeiro. Agora vamos dar algumas notícias, que corre pelo mundo, A primeira-ministra belga das Relações Exteriores, Sofia Hilmes, foi internada na UTI de um hospital de Bruxelas depois de contrair o novo coronavírus. A chanceler anunciou que na semana passada testou positivo e estava em isolamento, mas o quadro clínico se agravou e ela teve que ser hospitalizada. Apesar de estar na unidade de terapia intensiva, o quadro dela está estável e ela permanece consciente. A Bélgica é um dos países europeus que enfrenta uma segunda onda no número de casos e óbitos de Covid-19 e está adotando novas restrições. Até o momento, foram registrados mais de 253 mil casos do novo coronavírus, um número que dobrou no mês de outubro. Vale lembrar também que o país tem 11 milhões e meio de habitantes. Desde o início da pandemia, foram registrados quase 11 mil óbitos. A taxa de mortalidade é uma das mais elevadas no mundo. São 91 óbitos para cada 100 mil habitantes. Lilian, é importante dizer que a Europa vive a segunda onda. Vários países estão enfrentando problemas aí com o aumento do número de casos, o aumento do número de mortes. No caso, a notícia que a gente deu aqui é em relação à Bélgica, mas eu tenho conhecidos em alguns países da Europa, por exemplo, na Irlanda agora voltou o lockdown, pelo menos no norte do país. Então, realmente, a gente enfrenta um problema cada vez mais grave na Europa, apesar de a gente estar ansioso para a chegada da vacina, mas o problema do coronavírus não está resolvido e é bom a gente sempre enfatizar isso para o nosso telespectador. Com certeza, Fábio. Mesmo que o estado de São Paulo, hoje o município de São Paulo, dê um pulo, de uma nova fase mais liberal, a gente não pode esquecer que nós estamos ainda em meio de uma pandemia e a gente só vai resolver esse problema quando vier a vacina definitiva e as pessoas se autoprotegerem. Não esqueça, isolamento social, higienizar as mãos e distanciamento também, além de que o uso da máscara também é muito importante, Fábio?
O que eu percebo, infelizmente, viu, Lilian, é que algumas ruas aí de São Paulo a gente anda e as pessoas começam a retirar as máscaras, achando que porque está liberando o comércio, porque muitas coisas estão sendo abertas novamente, áreas de cultura, por exemplo, cinemas, né, teatros, não é necessário mais usar a máscara. Pelo contrário, a máscara continua sendo extremamente importante para a gente evitar que essa doença continue se espalhando. Com certeza. E agora, né, vamos, como acabamos de falar agora há pouco, das novas mudanças da Lei do Trânsito. O jornal agora da Rede Alesp vai falar com Adriano Silva, que ele é advogado especialista em legislação de trânsito. E ele nos fala sobre as novas regras da CNH, carteira de habilitação. Bom dia, Adriano. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Opa, caiu a linha. Caiu a linha já. Ele vai estar de volta aqui, o doutor Adriano, para falar das novas regras e as mudanças que aconteceram na Lei de Trânsito aprovada nesta semana. Bem, o governo de São Paulo realizou, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e o Instituto Butantan, a testagem da Covid-19 no abrigo institucional Santa Clara. O órgão pertence à Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, onde 53 moradores com deficiência e colaboradores participaram da ação realizada em Jaci, no interior do estado. Com o intuito de ampliar o diagnóstico da Covid-19 e aprimorar o monitoramento da população em vulnerabilidade social, a ação teve início na segunda quinzena de setembro e pretende atender todas as residências, inclusivas e abrigos institucionais aqui do estado de São Paulo. Bem, já está no ar? Já conseguiu voltar? Bem, o entrevistado ainda não está aqui, né? E hoje está bem quente aqui, né, Fábio? A gente mudou para uma redação nova, né? E todo prédio novo, se a gente faz uma reforma na nossa casa, a gente sempre tem algumas coisas para ajustar, né? Então aqui não é diferente, né? Parece que o nosso entrevistado já está na linha, não é isso, Sim. Lilian? Bom dia, doutor Adriano. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. É um prazer aqui poder dividir com vocês, compartilhar a alteração dessa nova lei aí. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Adriano, atualmente a CNH ela é suspensa quando o condutor atinge 20 pontos num período de 12 meses. Explique detalhadamente quais são as principais mudanças na pontuação que vai ocorrer a partir de agora. Bom, Fábio, Lilian, na verdade, esse projeto de lei 3267 de 2019, que já devidamente sancionado aí pelo Congresso Nacional, transformou na Lei 14.071/2020, ele traz algumas mudanças. E a principal delas é justamente a questão da pontuação. Lembrando, tá, Fábio e Lilian, lembrando que, na verdade, muitos condutores imaginam que só exista uma forma de ter o direito de dirigir suspenso. E, na verdade, não é bem assim, tá? Então, hoje, como que está a lei atualmente? O condutor pode ter o seu direito de dirigir suspenso de duas formas. Uma delas é a somatória da pontuação, que após atingir 20 pontos, esse condutor tem o seu direito de dirigir suspenso. Tá? Então, sempre lembrando que o limite máximo é 19 pontos. Então, tem clientes que chegam no nosso escritório dizendo, doutor, tem 20 pontos, então não posso ter mais nenhuma infração. Não. Na verdade, você já vai ter contra si instaurado o processo de suspensão. E existe uma outra forma, queridos, que pouca gente sabe, que é quando o condutor ele comete algumas das infrações que nós chamamos de infrações mandatórias ou infrações autossuspensivas. O que quer dizer isso? Quando o condutor, por exemplo, ele ultrapassa o limite de velocidade de uma via em 50% a mais do permitido, essa multa por si só já enseja a deflagração da instauração do processo de suspensão. Então, resumidamente, hoje, atualmente, a lei tem duas formas de suspender o direito de dirigir o condutor, ou com a somatória da pontuação, ou o cometimento de uma dessas multas mandatórias ou autossuspensivas. E o que essa lei vai trazer com alteração em relação a isso? Vai haver uma mudança de uma forma escalonada para que esse condutor tenha o seu direito de dirigir suspenso. Por exemplo,
O condutor que tiver 2 ou mais infrações no seu histórico de prontuário, ele vai ter, a partir do cometimento e da somatória de 20 pontos, o processo de suspensão instaurado. Em contrapartida, o condutor que tiver apenas uma infração gravíssima no seu histórico, ele vai ter, a partir de 30 pontos, esse direito de dirigir dele suspenso. E aqueles condutores que não tiver nenhuma multa gravíssima no seu histórico, eles terão, que essa é a grande novidade, é a expectativa de toda a população, ele vai ter o processo de suspensão instaurado a partir de 40 pontos. Então, resumindo, o que a lei vai trazer? Um escalonamento em relação à instauração do processo de suspensão. 2 infrações ou mais gravíssimas, no período de 12 meses, 20 pontos. Uma única infração gravíssima no histórico, no período de 12 meses, 30 pontos. E 40 pontos para aqueles condutores que não tiver nenhuma infração gravíssima. Ressaltando aqui, queridos, que esses profissionais, motoristas profissionais, como os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, que utilizam a CNH para laborar, para prover seu sustento, eles também entrarão nesse quesito de 40 pontos, a partir de 40 pontos, a instauração do processo administrativo de suspensão. Só que, nesse caso, não precisa ter essa questão de quantidade de multas de infrações gravíssimas. Eles, independentemente da natureza da infração, terão, a partir de 40 pontos, a instauração desse processo, e pode ser que, a partir de 30 pontos, esse é um benefício para essa categoria, eles possam fazer um curso preventivo de reciclagem. Atingindo essa pontuação de 30 pontos, eles fazem esse curso, né? E após a realização de todo esse procedimento, eles poderão ter a possibilidade de excluir todas as infrações, computando novamente essas penalidades. Doutor Adriano, quem fala aqui é a Lilian. Eu queria agradecer o senhor aqui por estar aqui com a gente, esclarecendo as novas mudanças e por ter aceito o convite para participar do jornal. Além da ampliação da pontuação que o senhor acabou de explicar, quais foram as novas regras que foram sancionadas também? Então, assim, a última alteração, Lilian, que houve na lei, que houve no CTB, uma alteração profunda, foi com a Lei 13.281 de 2016. Essa lei foi o que trouxe, digamos assim, uma alteração mais profunda no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. E é aquela lei que muitos condutores já devem conhecer, que alterou a própria penalidade de suspensão. Antes de entrar em vigor essa lei, a 13.281 de 2016, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela é discricionariedade, ou seja, é o julgador lá no órgão que determina essa penalidade. Mas ela poderia variar de 1 mês até 12 meses e, dependendo da reincidência desse condutor, poderia se chegar até 2 anos. Quando entrou em vigor essa lei, essa mudança, houve alteração nessa mudança, onde a penalidade passou a ser de no mínimo 6 meses. Então, essa foi a mudança mais profunda em relação ao CTB. Agora, com relação a essa nova lei, que já foi sancionada, devidamente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelas casas do Congresso Nacional, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, essa lei, os pontos mais, assim, de expectativa da população e dos condutores é justamente, além dessa questão de pontuação, da validade da CNH, que alterou também a questão do prazo que a CNH tem como validade. E quais foram as alterações referente à validade? Em seguida, eu gostaria também que o senhor me respondesse o seguinte: quem tem a carteira agora, vai entrar já nessa nova lei, a validade dessa carteira vai se estender, ou a gente vai ter que fazer uma nova renovação conforme o que era antigamente e depois vai valer essa nova lei? Bom, vamos lá. É assim, Lívia. Essa lei, ela, na verdade, ela entrou em vigor, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de outubro de 2020. Entretanto, a lei existe um prazo para adaptações em relação à aplicabilidade da lei. Nós chamamos no mundo jurídico isso de vacância. Essa vacância tem um prazo de 180 dias. Ou seja, essa lei, em que tese tenha sido devidamente sancionada e promulgada e publicada no Diário Oficial, no dia 14/10, ela só entra em vigor daqui a 180 dias, ou seja, em meados de abril de 2021, tá? Então, nesse período, tudo
o que está em vigor continua da mesma forma, tá? Para que haja essa transição, essas adaptações. Agora, em relação à sua outra pergunta, quanto à mudança na própria validade da CNH, como que está atualmente? A lei atual, ela determina o seguinte: a validade do documento de habilitação do condutor, que também é a validade do exame médico, essa validade ela tem prazo de 5 anos, tá? Então, a CNH tem a validade de 5 anos para aqueles condutores que têm uma idade inferior a 65 anos. Então, todo mundo que tem uma idade inferior a 65 anos, que é condutor, tem a validade da CNH por 5 anos, tá? E posterior, né, a esses condutores que têm uma idade superior a 65 anos, a validade ela diminui para 3 anos, tá? Como que vai ficar com a alteração da lei? A alteração da lei, William, ela traz de igual modo um escalonamento na validade dessa CNH, ou seja, todos os condutores que têm uma idade inferior a 50 anos, vai ter, que essa também é a grande expectativa dos condutores, vai ter a validade de 10 anos da CNH, ou seja, vai dobrar, tá? Agora, os condutores que têm uma idade superior a 50 anos, mas inferior a 70 anos, veja, mudou de 65 para 70, essa validade ela vai ficar por 5 anos, tá? E, por fim, aqueles condutores que têm uma idade superior a 70 anos, ressalto que mudou, o que principalmente mudou atualmente é 65, passará a vigorar a partir de 70 anos. Idade superior a 70 anos terá apenas 3 anos de validade da sua CNH. Então, resumindo, Lilian, nós teremos validade de 3 anos de CNH aos condutores com idade superior a 70, de 5 anos aqueles condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, e validade de 10 anos para aqueles condutores que têm uma idade inferior a 50 anos. Lembrando também, tá, Lília, é importante ressaltar isso, que fica a caráter do perito examinador quando for observado, houver indícios de algum tipo de deficiência física ou mental progressiva, esses prazos podem ser alterados. Doutor Adriano, eu quero até retomar um pouco aí o assunto dos pontos na carteira, né? Sim, claro. Pelo que eu entendi do que o senhor falou aí, as multas mandatórias, né, que são, acho que as chamadas popularmente daquelas multas gravíssimas, né, elas vão ter um peso muito mais importante a partir de agora, né? O senhor, com a sua experiência, o senhor acredita que, da forma que está sendo feita aqui essa nova lei, é uma coisa um pouco mais justa? Porque sempre a gente escutava, às vezes, de pessoas que dirigiam direitinho ali, mas por causa de uma infração ou outra, chegava aos 20 pontos, tinha sua carteira ali cassada, e a pessoa nem multa gravíssima a pessoa havia feito, mas acabava tendo essa penalização. O senhor acha que agora a gente chegou a um tipo de lei que é um pouco mais justa para o motorista? Fábio, seu entendimento está perfeito, tá? Do meu ponto de vista, como especialista na área do direito de trânsito, eu acho que depois de muito debate e o efetivo funcionamento dessa lei, ela vai trazer digamos assim, uma proporcionalidade melhor aos condutores. Porque, veja você, com a lei que está em vigor, que é essa que vigora até a efetiva aplicabilidade da nova lei, ela não faz distinção entre os condutores. Então, veja, aquele condutor que tem, por exemplo, utiliza o seu veículo esporadicamente, aí é um trabalho, ou finais de semana, para lazer, alguma coisa assim, ele tinha o limite de 19 pontos. Né? Eu até brinco que, como eu falei no início, alguns clientes vão até o nosso escritório e falam para a gente de forma errônea: olha, eu tenho 20 pontos, Adriano, então o limite é 20, então eu não posso ter mais nenhuma infração no meu prontuário. E aí eu sempre faço essa ressalva: o limite não é 20 pontos. A lei fala que a partir de 20 pontos eu tenho um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado. Então o meu limite é 19 pontos atualmente. Só que isso servia para todos os motoristas. Aí você veja, uma cidade como a cidade de São Paulo, né, que assim, nós temos aí uma malha viária enorme, né, ampla,
é muito mais a possibilidade de se cometer uma infração de trânsito, às vezes por um pequeno descuido, é muito mais flagrante, a possibilidade é muito maior do que em outros lugares, entendeu? Então, o que essa lei vai trazer? Ela vai trazer justamente essa proporcionalidade para cada tipo de perfil de condutor. Então, inclusive, na verdade, esses motoristas profissionais, eles serão mais beneficiados com a lei. Por quê? Porque se alcançarem 30 pontos, permitirão que esses motoristas façam aquele curso preventivo de reciclagem. E não precisa necessariamente ter sua CNH suspensa para poder, eventualmente, né, já que depende da CNH para poder dirigir e prover o sustento seu e de sua família. Então, essas multas gravíssimas terão um peso, sim, considerável na nova lei. Porque quando, por exemplo, a pessoa que tem lá 2 ou mais infrações gravíssimas, você veja, ela ficará no mesmo patamar da lei atual. Deu 20 pontos, instaura o processo de suspensão. E assim progressivamente. Beneficiando quem? Claro que é aquele condutor que menos comete infrações e, consideravelmente, infrações gravíssimas por consequência. Doutor Adriano, voltando agora a uma pergunta. Vamos lá que tem um condutor que tenha menos que 50 anos, ou seja, a validade da habilitação dele vão ser 10 anos. E a sua validade vai ser depois da Vocation Legis. Vamos dizer que em agosto deste ano termina. Vai somar mais 5 anos nessa habilitação ou ele vai ter que renovar essa para poder entrar na nova lei? É isso que eu gostaria que o senhor respondesse para o telespectador. Então, na verdade, Lilian, o que ocorre? Como você bem disse, após a Vacation Legis, né, que é de 180 dias, nesse período nada muda. Então, digamos que o condutor ele tem o vencimento da CNH dele expirado nesse período, até, digamos, no último dia da vacância. Esse condutor, ele ainda está abarcado pela lei atual, pela lei em vigor. Então, ele ainda tem 5 anos, claro. Se menor de 65 anos, ele tem 5 anos de validade da sua CNH. Tá? Agora, se essa validade da CNH, ela expira, digamos assim, posterior a esse prazo de 180 dias, ou seja, já em vigor a nova lei. Então, se aplica nos termos da nova lei, de forma escalonada, como traz o texto legal, a validade da CNH, como bem disse você, seria 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos, 5 anos para condutor com idade igual ou superior a 50 anos, inferior a 70, e 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Então, isso tudo vai depender, porque, Lília, tem algo também que, assim, será objeto de grande discussão no meio jurídico, é que essa nova lei, ela não traz uma previsão de retroatividade, tá? Ela não traz essa previsão. Então, esse prazo aí de 180 dias é um prazo que serão feitas as adaptações em relação à nova lei. Mas ele não traz, na verdade, essa previsão de retroatividade. Claro, Lina, que isso não impede de nós que trabalhamos com isso, especialistas no direito de trânsito, possamos eventualmente, ainda que seja no Poder Judiciário, sustentar, alegar essa retroatividade. Porque quando eu estou falando de multa, eu estou falando de, entre aspas, o poder de polícia da administração pública. Então, se eu estou falando de poder de polícia, que é a aplicação da penalidade, eu posso, de uma forma sistemática, fazer uma analogia ao direito criminal. E o direito criminal diz da seguinte maneira, em linhas gerais, que a lei, quando ela é sancionada e entra em vigor, ela pode retroagir desde que seja para beneficiar o réu. Então, isso é algo que, assim, vai ser objeto de grande discussão no meio jurídico, mas, atualmente, é dessa forma que se seguirá, entendeu? Doutor Adriano, algumas pessoas, elas só se preocupam realmente com infrações de trânsito quando aquilo pesa bastante no bolso delas. No caso aqui dessa nova lei, houve mudança nos valores das multas, doutor Adriano? Então, na verdade, Fábio, em relação a valores, a lei ela não traz mudanças, tá? Lembrando também que o Código, ele classifica as infrações em quatro fases, digamos assim. Identifica essas infrações intitulando-as em 4 tópicos. Existem as infrações leves,
as infrações médias, as infrações graves e as infrações gravíssimas. Doutor, Com seus correspondentes pontos, tá? Em relação a valores, a única menção que, na verdade, a nova lei, essa lei que já foi sancionada e que entrará em vigor posterior à vacação, que é de 180 dias, meados de abril de 2021, é a inserção do inciso 10 no artigo 244. Doutor Adriano, por favor, só um minutinho para mim dar um recado, por favor. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior. Você pode assistir o nosso jornal ao vivo ainda pelo nosso canal do YouTube. Pode continuar, doutor, desculpa. Com a regulamentação do Detran. Esse inciso, na verdade, o que muda com a inserção desse inciso? Essa infração, na verdade, ela tinha natureza leve. E agora, com a inserção desse inciso, ela passa a ser de natureza grave. E na verdade, aí aumenta o ponto, né? Então, de natureza média. Então, aumenta o valor para R$ 130,16, mais 4 pontos, a inserção de 4 pontos no histórico do condutor. Então, né, na verdade, em termos de valores, né, aí para a população que guia veículo, para os condutores de um modo geral, não houve nenhum apontamento em relação à mudança de valores. Doutor Adriano, o senhor como especialista em legislação de trânsito, o senhor acha que essa mudança ela foi sensata ou ficou a desejar algumas outras mudanças que estavam pendentes? Na verdade, algumas mudanças que essa lei, ela é o resultado do esforço do chefe do executivo, né, do presidente Jair Bolsonaro, que juntamente com a sua equipe fez o maior esforço para que essa lei fosse aprovada. Ele deu uma atenção isso lá para meados de setembro de 2019, com o objetivo de que essa lei fosse efetivamente sancionada. Existiam alguns pontos em que o próprio presidente ele queria que fosse alterado no CTB, como, por exemplo, a questão daquela cadeirinha, né? Um dos pontos da proposta original previa a retirada da multa para quem transportasse a criança sem cadeirinha. E isso sequer foi voltado, né? Porque entendeu-se lá no Congresso Nacional que isso é um ponto, na verdade, que é bem complexo, porque se retira esse tipo de infração, se retira essa previsão, digamos que nós estamos aí entrando já na seara da segurança, né? Então, isso é uma questão de caráter de segurança pública. Então, tem uma criança, né, na verdade, no veículo, e isso pode comprometer a segurança dessa criança. Então, isso sequer foi votado. Então, fica em status quo, digamos assim, ou seja, no mesmo formato que já está em vigor. Agora, é claro que o presidente, na entrevista que ele concedeu, tecendo comentários a vigência, a promulgação e a validação da lei, ele inclusive comenta que continuará com alguns esforços para que haja futuramente aí algumas novas mudanças em relação ao código. O código a gente sabe que ele, na verdade, ele é complementado por diversas resoluções dos órgãos executivos. Então, o CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele, na verdade, ele emite algumas resoluções, ele promulga algumas resoluções que validam, que complementam o Código de Trânsito. Então, essas resoluções, elas, na verdade, elas prevêem questões específicas de cada item, de cada caso, no geral, do direito de trânsito. Então, eu acho que assim, as melhorias elas foram significativas, as alterações foram profundas e, quem sabe, teremos aí futuramente novas alterações, sim, né, no Código. Mas, por hora, essas alterações são que foram efetivamente sancionadas aí pelo Congresso Nacional, que entrarão em vigor aí em meados de abril de 2021. Doutor Adriano Silva, membro da Comissão de Direito Viário da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, foi um imenso prazer, nos colocamos sempre à disposição para sempre compartilhar essas informações
tão relevantes aí aos condutores do modo geral. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Lília, e muito obrigado aos seus ouvintes. Obrigada, doutor Adriano. Tenha um bom dia. Bom dia, bom trabalho, doutor. Isso é bom, né, Fábio? Uma mudança aí. Antes eu achava tão pequeno o tempo, você acaba de renovar, agora um período mais esticado para pessoas mais novas. Eu achei sensato, Você usou a palavra sensato, eu usei a palavra justo ali quando eu fiz o questionamento pro doutor Adriano. Então, realmente, eu acho que precisava, sim, de uma mudança, porque às vezes havia algumas penalizações que me pareciam injustas. E a lei, essa mudança na lei mostra que realmente talvez algumas penalizações não estavam de acordo com a justiça, né? Que é o princípio básico da lei. Com certeza. Vamos lá, até o próximo sábado, dia 24, os paulistas poderão participar de reuniões e palestras voltadas à divulgação de informações sobre o distúrbio neurológico em pessoas que tiveram poliomielite. Criada pela Assembleia Legislativa no mês de setembro, essas atividades fazem parte da semana de conscientização pós-pólio. A síndrome pós-pólio é uma desordem no sistema nervoso que dá fraqueza muscular, dores nos músculos e nas articulações, que resulta na diminuição da capacidade funcional. Os sintomas estão relacionados ao novo dano nos neurônios motores que foram afetados pela poliomielite. Segundo a Lei 17.291 de 2020, criada pelo deputado Adalberto Freitas, do PSL, as ações poderão ser feitas por profissionais da saúde e entidades ligadas à enfermidade e têm como objetivo dar visibilidade à síndrome, contribuir na conscientização da importância da vacina e promover também a humanização dos atendimentos nos serviços de saúde. O parlamentar ressaltou que o tratamento adequado pode contribuir para a melhora na qualidade de vida das pessoas, que é de extrema importância aumentar a disseminação de informações. Jornal da Rede Alesp. Agora vamos dar mais um giro de repórteres e agora vamos falar com o nosso colega Jeremias Gomes. Jeremias, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jeremias. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Eu estou acompanhando aí as notícias de vocês, falando aí sobre a polio, uma importante notícia, né? A gente sabe que no Brasil, algumas doenças já erradicadas, infelizmente, começaram a voltar. Por isso, da importância desse tema aí sobre a vacina, da vacinação, e um tema que agora está muito polêmico, né? Queria falar um pouquinho sobre isso, se vocês me permitem. Com certeza, Jeremias. Passe para a gente as tuas informações. Então, eu estou aqui com algumas notícias aí, que é um pouco das notícias que movimentaram o noticiário de ontem e de hoje, né? Por exemplo, a Anvisa relata a morte de um voluntário brasileiro em teste de vacina de Oxford, né? A gente ficou sabendo dessa notícia de ontem, algumas pessoas ficaram assim um pouco reticentes do que aconteceu, mas a notícia veio informando agora com rigor que, inclusive, ele tomou um placebo, ou seja, não foi exatamente a vacina, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi informada da morte desse voluntário brasileiro e ele fazia parte dos testes com a vacina desenvolvida para a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, e que está na fase 3 de ensaios clínicos no Brasil, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O voluntário que morreu com 28 anos, morador do Rio de Janeiro, teria morrido por complicações da Covid-19. Né? Essa nota divulgada pela Anvisa informou que recebeu dados da investigação realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança e ainda de acordo com a agência, não foi recomendada a interrupção do estudo. Então, os estudos da vacina de Oxford prosseguem, continua. Em relação ao falecimento do voluntário dos testes de vacina de Oxford, a Anvisa foi formalmente informada em 19 de outubro, diz esta nota, né? E a Anvisa reitera que segundo regulamentos nacionais e internacionais de boas práticas clínicas, os dados sobre voluntários de pesquisas clínicas devem ser mantidos em sigilo, né? Mas eles divulgaram esta parte aí. Eu acho que é importante, né, Aline? Inclusive para que as pessoas tenham conhecimento de como está o desenvolvimento científico destas vacinas. Nós temos uma outra notícia também hoje que saiu aqui na Folha de São Paulo. Essa aqui eu não consegui abrir totalmente, mas, enfim. Essas vacinas, elas estão sendo, aqui no estado de São Paulo, já
houve um anúncio da possível apresentação dessas vacinas, depois passou um pouquinho para frente, né, para o próximo ano. Então, a gente está na expectativa destas notícias para que elas realmente a gente possa realmente efetivamente saber se vai estar poder essa vacina ainda este ano ou não. Mais provavelmente que neste ano não, mas talvez para o ano que vem, Lilian. Isso é uma pena, né, Jeremias? Porque realmente as pessoas estão ansiosas por essa chegada da vacina, né? Até porque aqui no Brasil o comércio tem reaberto, as pessoas já estão na rua tomando as suas precauções, mas voltando a quase uma normalidade, né? Então, saber que ainda esse ano não será possível recebermos a vacina parece nos traz uma frustração, né? Pois é, realmente. Nós temos o impacto disso em vários setores, né? Um dos que se preocupam bastante é, por exemplo, o setor educacional, né? Eu tenho conversado com alguns secretários e o que eles têm dito, olha, as crianças não vão perder o ano, elas vão passar de ano, mas isso não significa que elas aprenderam, né? E uma vacina poderia confortar aí todas as pessoas, inclusive os pais. A gente sabe que as crianças, os jovens, os adolescentes, o percentual de contaminação ou de ter complicações é bem menor do que nos adultos, né? Mas os pais ficam muito reticentes em fazer com que os filhos voltem à aula, né? Então, uma vacina nesse setor seria fundamental. Em outros, então, na economia também seria muito importante, né? A gente torce para que essas questões sejam resolvidas o mais rapidamente possível, tecnicamente, politicamente, para que possamos ser respaldados por uma vacina e para que possamos ter uma economia rodando aí em 2021 com mais vigor. Essas são as informações que eu tenho por enquanto, mas eu posso entrar daqui a pouquinho, se vocês quiserem, com mais informações sobre estes aspectos e outros aí que a gente tem acompanhado durante a semana. Perfeito, Jeremias. Muito obrigado pelas suas informações. Em breve voltamos a conversar aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Obrigada, Jeremias. Tenha um bom dia. Lilian, além dessas informações que o Jeremias deu e realmente ele enfatizou a questão da escola, né? Uma outra preocupação que nós temos é que se aproxima o fim do ano, né? E a gente sabe que é uma época de férias, é uma época onde o turismo acaba aumentando bastante, né? As pessoas acabam fazendo algumas viagens, umas mais longas, outras mais curtas. Então, tanto é o setor turístico que perde se não existe uma total confiança, se não existe a vacina ainda, como também as pessoas que acabam viajando, acabam realmente optando por fazer uma viagem, estão correndo risco, né? Então, é uma época do ano preocupante em relação à transmissão da doença, mas, infelizmente, pelas informações que o Jeremias deu, não será ainda esse ano que teremos essa vacina. Fábio, com certeza. Igual também estamos esperando e aguardando a Coronavac, né? Alguma outra vacina eficaz também para conter aí essa pandemia, né? Vacina é uma coisa séria, é uma coisa bem... A gente depende hoje dela para poder viver. Agora a gente vai continuar dando um giro de repórteres. Vamos falar com Melissa Araújo, que vai voltar com mais informações das atividades aqui no Parlamento Paulista. Melissa, está nos ouvindo? Tô ouvindo sim, Lilian. Que bom. O que você trouxe de novo para nós, informações aqui do Parlamento? Eu vou voltar a falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do orçamento, da peça orçamentária que chegou aqui na Assembleia Legislativa, que é realmente o assunto mais importante. A gente vai falar muito no jornal, com certeza, sobre esse assunto, porque, como eu falei para vocês, não pode encerrar o ano legislativo sem votar o orçamento e aprovar as contas do governador. Também é importante, as contas do governador são enviadas também num outro projeto complementar e ele precisa ser aprovado para seguirmos para o próximo ano. Qual que é o trâmite? O projeto chega à Assembleia Legislativa descrevendo todas as áreas, todos os recursos que o Estado tem, para cada área, onde vai cada recurso, se teve corte de gasto, se teve aumento, tudo. Então, esse projeto, ele
como diz a minha mãe, esmiuça tudo que tem ali no orçamento do estado de São Paulo. E aí, ele chega primeiro na comissão de finanças, a comissão é designado um relator dentro da comissão que ele olha todo o projeto, vê se concorda com o projeto, com os termos que o governo colocou no projeto. E mais, os deputados todos podem mandar emendas e essas emendas são incluídas ou não nesse relatório. E depois os deputados votam. Lembrando que cada deputado tem cerca de 5 milhões de reais em emendas parlamentares. Ele pode destinar da maneira que ele quiser essas emendas, para os municípios que ele quiser essas emendas, só que tem que atender a alguns critérios. Inicialmente, o critério era metade desse valor ir para a área da saúde, a outra metade para a área de infraestrutura. Esse ano, com relação à pandemia, definiu-se que ia todo para a questão da saúde. Pode ser que no ano que vem isso aconteça de novo? Sim, pode ser. Por quê? A gente tem que lembrar que, por exemplo, as consultas de outras doenças, as cirurgias eletivas, elas foram paralisadas por conta da pandemia para não haver uma contaminação maior. Então, essa demanda está represada. Pode ser que no ano que vem tenha um boom gigantesco aí em toda a rede de saúde. Fora isso, a gente tem a questão do pós-pandemia, né? Então, muita gente tem sofrido as sequelas da pandemia e pode ser que precise do sistema de saúde e precisa ter o atendimento, ter a condição de atendimento. Então, em função disso, pode ser que os deputados definam que a saúde será prioridade mais uma vez, né? Então, isso vai ser definido ao longo do tempo aí, nessas próximas semanas, nos debates dentro da comissão. Aí a comissão faz, o relator faz ali a sua análise do projeto, faz o seu relatório e apresenta para os outros deputados. Os deputados podem fazer um voto em separado ou concordar com o relator. E aí os demais membros da comissão votam ou com o voto em separado, ou se tiver, né, um voto separado, ou com o relatório. Pode se abster também. É uma possibilidade, mas geralmente é ou com o voto em separado ou com o relatório. E ali você coloca tudo, o trabalho do relator aí nesse caso é um trabalho muito árduo. Como eu falei na entrada anterior, são mais de 1.000 páginas para ser analisada. Ano passado, a gente teve 15 mil emendas. Então, esse ano, a perspectiva é grande, porque, como eu falei para vocês, os municípios têm uma grande necessidade. Lembrando que o município é quem recebe a demanda. Então, assim, é a porta de entrada aí para grandes questões. Então, muitos municípios com certeza vão vir pedir ajuda dos deputados por meio das emendas, porque tem essa necessidade financeira. Vários municípios menores, por exemplo, não têm essa condição de arrecadação por conta do Pacto Federativo. Então, esse recurso que vem das emendas é um respiro que para eles é muito importante. Então, é possível que o deputado que ano passado, por exemplo, doou 100 mil reais para um município, esse ano não consiga doar 100 mil, doe 50, doe 20, doe 30, para que consiga atender mais municípios. Isso eu tô supondo aqui, porque para que as pessoas tenham uma visualização das possibilidades aí com relação ao que os deputados têm pela frente para debater. É uma questão, como eu falei, bem complexa. Eles vão analisar aí caso a caso das pastas, os recursos que cada secretaria vai receber, os recursos destinados a programas sociais. A gente lembra, por exemplo, que esse ano o governador reuniu um grupo de empresários, doou cesta básica, e ano que vem não vai ter o auxílio emergencial, então, do governo federal. Então, a gente não sabe se o governo do estado vai querer ampliar esse programa das cestas básicas ou se ele também se encerra no final do ano. Então, tudo isso são questões
que os deputados eles vão se debruçar aí para debater, para chegar a um denominador comum que seja mais a melhor opção aí para o estado de São Paulo. Então, depois que ele passa pela Comissão de Finanças, ele vai passar ainda num congresso de comissões, né, para que ele tenha, a grande discussão é mesmo na Comissão de Finanças. Aí vai para o Congresso de Comissões e depois vai a plenário. E aí, geralmente, o que acontece no plenário é que as pessoas fazem ali colocações com relação a partes do projeto, né, a pontos do projeto, mas, em geral, e aí é uma votação muito árdua, porque cada partido tem o seu direito a encaminhamento, e o encaminhamento são 10 minutos, que o partido tem ali de espaço para se colocar contra ou a favor aquela proposta que foi apresentada. São 24 partidos, então todos eles têm esse direito de se posicionar. E aí aí a gente lembra também que cada sessão são 2h30, então deve dar 2, 3 sessões ali de debate sobre o assunto, só de debate, até chegar o momento de votação, que aí no momento de votação vota-se um roteiro de votação e depois a votação em si. Então, como eu falei, a gente com certeza nas próximas semanas nós vamos acompanhar todo esse processo até chegar ao plenário, porque, como eu falei, a gente não pode encerrar o ano legislativo sem essa votação. Então, já aconteceu dele, pode passar do Natal? Pode passar, já aconteceu em outros anos de votar depois do Natal, e isso é porque realmente não se chegou a um acordo ali no meio do caminho, e aí até que se chegue a um acordo da melhor opção para todos, não pode concluir a votação. Então, esse é um projeto, como eu falei para vocês, muito importante. Tem muita relação aí com o 529, porque, como a Lilian mencionou ali na minha entrada anterior, o 529 chegou com essa proposta de reordenar as contas para que esse orçamento não incidisse, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, né? Então, esse fôlego financeiro, o governo alega que veio por meio do projeto 529. Então, a gente, mesmo tendo esse projeto tendo sido votado aí, tendo sido aprovado pelo plenário da Assembleia, a gente ainda vai voltar a falar dele bastante por causa disso. Ele reverbera em outras coisas, em outras questões da casa e do parlamento em si, né? Então, lembrando que as outras comissões também continuam atuando aí na Assembleia, e os outros projetos também continuam em tramitação na Assembleia Legislativa, né? Então, a gente tem aí as próximas semanas de um trabalho bem árduo dos deputados para entender todos os números que vieram do governo e o que é possível fazer com os recursos que temos, né? Que o Estado tem para honrar todas as contas e fazer fazer o andamento do Estado, né? Permanecer com o andamento do Estado. É isso. Essas foram as informações aí um pouco mais aprofundadas com relação ao orçamento, que eu espero ter esclarecido a vocês. A gente ainda, como eu falei, vamos voltar a esse assunto algumas vezes aqui no jornal, com certeza, porque diz respeito a todos nós. Às vezes as pessoas não têm essa preocupação de ter as pessoas reclamam às vezes que mas determinada área não recebeu tal recurso. Esse é o momento de você entender o porquê, como é que é feita a divisão ali
do orçamento do Estado, como que é destinado cada área. Algumas das áreas do Estado o recurso é determinado por lei, por exemplo, a educação, o recurso é de 25%. O Estado de São Paulo coloca 30% de recurso na educação. Então, isso está na Constituição do Estado. Então, tudo isso os deputados também têm que observar na hora que forem votar o orçamento para o ano que vem. É isso. Mel, muito obrigada aqui por mais uma passagem aqui, mostrando, né, trazendo mais informações. Agora que vamos para mais um debate. Esse orçamento com certeza vai ser bem falado, bem discutido, como foi o 529, né? Tem um bom dia. Obrigada para vocês também. Bem, o Jornal da Rede Alesp agora vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.